Fala, rapaziada, eu sou o Paolo, tô aqui com o head coach sagrado BJJ e hoje eu tô recebendo aqui o preparador físico, professor de Muay Thai e faixa preta de Jiu-Jitsu, Ayrton Nogusek, meu amigo. E para começar, Ayrton, tudo bem? Fala, A Paulo, boa gente noite. vai fazer a primeira pergunta aqui, que é o seguinte, irmão: o que é sagrado para você? Cara, sagrado, eu acho que é estado de espírito, né, cara? Você tá bem com o meio que você vive, com a sua família, com os seus, independente da profissão, ou seja, negócio próprio, ou você prestar serviço para alguém, você, eu acho que tá dentro eh, de uma situação positiva, né, cara? Eu acho que isso é sagrado. Eu acho que a paz da pessoa, da situação dela como um todo, né? Eu acho que é sagrado. Sagrado também é a gente poder fazer com o que a gente gosta e beneficiar outras pessoas com isso também. Isso também é bem importante ainda, meu. Então, você tem a abundância do que você considera sagrado, né, irmão? Graças a Deus. Amém. É, vamos lá. O Ayrton, gente, ele vem a ser aluno do cara que me levou para o jiu-jitsu, que é o Wagner Collor, meu amigo. E pude conhecer o Ayrton ainda como competidor de jiu-jitsu na época, né? Eu vi ele competindo na faixa roxa, na faixa marrom e fez duras lutas, boas vitórias e dava suas aulas de Muay Thai. E depois de algum tempo ele começou a fazer um trabalho que uniu todas essas vertentes e foi coroado aí com alguns atletas aí hoje despontando no cenário do MMA, né? Que além de manter agora a preparação física de alguns companheiros da equipe dele de jiu-jitsu, né? Que também são os caras que no tatame ali esbanjam o vigor físico aí graças a essa preparação. Então a gente tá aqui para bater esse papo aqui sobre esse conjunto de atributos aqui que ele trouxe para agregar na vida dos atletas aí, fazendo essa trilha vitoriosa aí. Vamos lá, irmão. Obrigado. É, em que ponto você s- teve contato com a luta pela primeira vez? Qual foi a sua primeira lembrança, sua primeira sensação com qualquer tipo de arte marcial na sua Cara, vida? Cara, eu assim, eu sempre fui aquele garoto meio agitado, né? Aquele garoto que precisava daquele lance, aquela máxima do judô, né? Da disciplina. Então, o meu primeiro contato com a luta foi na escola, foi no âmbito escolar. Judô, capoeira, aquelas aulas extracurriculares que tinham ali e tal. E aí, na faixa dos meus 10 anos, eu comecei a praticar karatê. Aí eu comecei a ir para uma escola de karatê, então mudou, né? Aí virou um pouquinho a chave, saiu daquele lance meio da escola, meio de recreação, e foi realmente. Já formalmente, né? Exatamente. Aí fui para uma escola, passei todo aquele processo, e aí com 17 para 18 anos eu cheguei na preta, né? Nesse tipo de No modalidade, karatê. nesse tipo de modalidade mais oriental, é comum você ver a garotada mais nova conseguir atingir essa graduação mais alta, lógico. Lógico que devido às proporções, né? E comecei aí, pô, faculdade, aquele esquema todo, e um treinador dessa equipe, que já estava praticando MMA, acabou migrando para chutebox. E aí eu fui. Aí eu fui com ele. E aí, pô, tive experiências ali muito enriquecedoras ali no meu. Na minha concepção de dar aula, na minha formação de atleta e como pessoa, né, cara? Porque você tá ali, de repente, num ambiente com porra, né, com seus ídolos ali, você poder dividir o tatame. Ali nessa altura, então, já assim, a Shootbox já tinha dado aquela explosão, já tinha Já, se tornado cara, aquela, já, aquela já, coisa que já circulava com os atletas de já. nome, A já, se, shootbox, já havia se tornado uma grife ali de artes a marciais, né? shootbox, na verdade, assim, ela tem 40 se não me falha a memória, 43 ou 44 anos de existência. Ela já tinha um cenário muito forte dentro de Curitiba, dentro do Paraná, ali, até mesmo nacional ali, mas coisas muito pontuais, né? Vinham aqui para o Rio É, disputar com a galera disputavam no Muay aqui. Thai, né? Tinha essa Isso, disputa Rio, Curitiba. tinha. Mas só nessa modalidade, né? E, cara,
E eu, quando fui para shootbox, era ano de 2003, 2004. Então, eu peguei o final ali, né? Até 2006 foi onde saiu aquela primeira leva dos grandes nomes da academia. E eu pude conviver ali em torno de 3 anos ali. Ainda não era eu ainda não fazia parte ali, não ia treinar no QG, né? Eu ainda era um aluno de escola normal, mas daí fiz algumas lutas, e numa dessas lutas, o mestre Rafael Cordeiro, falou pro meu professor que se eu quisesse ir treinar lá com a galera, eu tinha autorização, aí eu fui, porra, eu fiquei lá. Fui praticamente até eles saírem da academia, né? O próprio mestre Rafael se desligou, e aí eu continuei treinando até a hora que eu vim pro Rio de Janeiro. Então foram ali dentro da shootbox, já são, cara, é bastante tempo, viu, cara? Porque eu entrei em 2003, 2004. Em que ano você veio pro Rio de Janeiro? Eu vim pro Rio em 2012. 12. Isso, 2012 eu vim pro Rio. E nessa época você veio pra se aventurar aqui? Cara, foi uma parada muito louca, assim, cara, porque eu sou professor de educação física, né? Sim. Então eu tinha toda uma estabilidade, a gente pode se dizer assim, porque dava bastante aula, trabalhava como personal trainer, tinha algumas aulas que eu dava em algumas academias de comerciais, né? De aula de luta mesmo, de Muay Thai, de kickboxing. E, cara, eu tinha um aluno carioca em Curitiba, que tinha um escritório lá, e coincidentemente dei aula para ele algum tempo e ele voltou, ele retornou para o Rio. Ele sempre falava: meu irmão, porra, tu tem que ir pro Rio, cara, tem que ir pro Rio. Lá é isso, lá é aquilo. Eu falei: cara, mas eu, porra, muito grande, né, cara, acostumado com Curitiba menor. E eu vim pro UFC Rio, aquele que o Edson Barbosa nocauteou com giro. Ah, sim. Foi do Aldo também com o. Não, a luta principal era o Vitor Belfort com o Anthony Smith, cara. E, meu irmão, eu fiquei uma semana no Rio. Porra, aí fudeu, Aí né? sentiu o Aí, gosto aí da cidade fudeu, aí maravilhosa, né? fudeu, aí fudeu. Eu falei: caraca, cara, porra, que lugar é esse? E eu tinha muito aquele negócio que eu praticava jiu-jitsu, cara, à parte, assim. Você já praticava lá? Praticava, mas, pô, um negócio bem mais. Não tinha tanto foco como dentro do próprio Muay Thai, né, cara? Mas treinava. E aí, quando eu vim pro Rio, conheci o Rio, eu já tava naquela situação meio, porra, cara, eu queria mudar. Eu sou um cara muito movido a desafio. Porra, vambora, vamos fazer. Falei: cara, e agora, cara? Falei: porra, dá pra tentar, né? Aí a minha ideia, o meu plano inicial era ficar 2 anos. A minha ideia inicial era ficar 2 anos mesmo, sentir o mercado, ter uma nova visão de áreas, profissional, pessoal, e treinar jiu-jitsu. Era uma coisa que eu queria. Que eu queria, porra, tô indo pra terra dos caras, quero treinar jiu-jitsu. E aí vim, porra. Eu tô há 10 anos já. E como é que tu caiu exatamente lá na academia do Collor? Cara, a minha namorada na época, né? Hoje é minha esposa, ela veio junto comigo. Né? Veio junto comigo, abraçou a ideia também, veio junto comigo. E aí a gente conseguiu um trabalho numa academia ali no Recreio. Ela como professora das atividades coletivas e eu no salão de musculação. E aí tinha o tatame, quem dava aula lá era o nosso amigo Wagner Collor. E, cara, quando eu fui treinar com ele as primeiras vezes, eu ainda cheguei muito cruzão, assim, eu já cheguei de roxa, mas eu cheguei Mas muito. sentiu a diferença, né? Muita coisa. Eu cheguei muito cruzão, assim, no posicionamento, na técnica mesmo, né? Na parte técnica. Tinha muita pujança física, vontade e tal, mas a técnica ficava um pouquinho ali. Pô, eu comecei a tomar uns calor nos meninos menos graduados. Falei: porra, tem que começar a fazer essa parada direito. E aí me identifiquei muito com o Wagner, né, cara? Aquele jeitão dele, mais tranquilão e tal. Só que aí o Wagner acabou ficando pouco tempo, né? Eu peguei pouco tempo de treino com o Wagner, ele já foi pro Canadá. E aí quem assumiu foi o primo dele, o Guilherme Yunes, e, pô, sigo aí com eles aí até então. Hoje eu sou preta 2 graus, né? Tive, tive bastante experiência aí no jiu-jitsu no Rio de Janeiro como competidor. Competi uma coisa ou outra em Curitiba, mas não nada muito sério. E aqui no Rio, pô, realmente comecei a competir mais, vinha muito aqui para a ilha competir, É no Jardim verdade. Guanabara. Tava sempre presente. Pô, lutei bastante de roxa, lutei bastante de marrom. E aí me machuquei, me lesionei sério, aí fiquei meio naquela encruzilhada ali de, porra,
preciso trabalhar também, entendeu? Então, acabou dando uma esfriada e eu acabei indo pro backstage, né, cara? Acabei indo pro background da galera ali, ajudando a rapaziada a desenvolver um pouco mais a, o condicionamento físico específico, né? Porque é uma coisa que eu via muito dos caras que treinavam comigo, que a galera, todo mundo se cuidava, todo mundo, mas, pô, fazia aquele negócio de dar uma corridinha na praia, Cada um faz do seu dava uma jeito, né? malhadinha, fazia um negocinho assim, e nunca vi nada muito incisivo. Aí que eu comecei realmente a minha parceria com os atletas ali da Gracie Barra. O de maior destaque foi o Guilherme Nunes, né, cara, que a gente tá junto aí há 8 anos. Eu faço a preparação física E dele. realmente, a parte física do moleque. Não, ele é um monstro, cara. Ele é um monstro. Lógico que tem muito da minha intervenção também, mas o cara realmente é diferenciado e sabe. É aquele tipo de pessoa que, quando ele pega uma informação, ele sabe absorver a informação, sabe analisar e ver que forma que ele vai usar para ele aquilo. E ele entendeu que a preparação física direcionada, no caso, ia fazer uma diferença muito grande, porque era um moleque que vinha numa crescente muito grande, né? Porra, o cara tem vários títulos aí internacionais, nacionais, e, porra, estamos aí até hoje, estamos aí até hoje. Isso é verdade. Eu já achava ele um cara com vigor físico bom e com a tua intervenção eu vi que teve um aproveitamento É, melhor. Uma porque aí constância que o também. direcionamento foi diferente, né, cara? Porque o direcionamento você acaba olhando a modalidade. Eu tenho a vantagem de ser um praticante, então, porra, eu sei o que passa lá dentro, sei o que aquele cara vai fazer no aquecimento, o que o cara vai fazer no intervalo das lutas. Então, porra, isso me facilitou muito na hora que eu realmente comecei a montar a minha, vamos dizer assim, a minha metodologia de trabalho, né, cara? E o Guilherme além do atleta que ele é, né, em relação à técnica, em relação à qualidade física, porra, o cara é jiu-jitsu 100%, né, Então cara? foi um ótimo O dia laboratório ali inteiro. para Foi começar, muita, né? muita coisa, cara, muita coisa. Eu, graças a Deus, eu fui muito agraciado com essa escolha de vir para o Rio de Janeiro, porque era uma vontade que eu tinha. Eu queria, eu falava isso para quem quisesse ouvir. Eu falava, cara, eu quero me tornar um cara relevante dentro do meio. E Curitiba, queira ou não queira, era uma situação menor e já estava tudo muito pré-estabelecido, né, cara? Porque quando a Shootbox foi sofrendo esses rachas, as pessoas da Shootbox foram montando suas equipes e no final acabava que parecia que era a mesma coisa, porque eram as mesmas pessoas fazendo agora núcleos diferentes de equipe, né? A gente pode citar, porra, Cristiano Marcelo, o Dida, pô, entre vários, né? E falei, pô, se eu chegar no Rio, cara, primeiro de tudo tem que colocar a mão na massa, velho. E aí fui muito agraciado aí dos atletas que eu tenho a oportunidade de trabalhar chegarem até mim, né, cara? Lance meio. É bom que muitos deles já estavam lá, né? Já, pô, já cheguei com os caras ali já meio que na mão, Os entendeu? caras já eram seus companheiros de treino, Já, né? já, já. Isso aí foi um fator positivo ali que ajudou também. E aí você acabou tendo uma passagem ali pela preparação dos atletas para o jiu-jitsu, mas que alguns deles que eram do jiu-jitsu acabaram também enveredando pela prática do Do MMA MMA. e também tiveram bons resultados, né? Tanto pelo aspecto físico quanto pela parte técnica também, né? E eu pude ver algumas lutas dos meninos lá e vi ali aquele Muay Thai bem agressivo, É, já cara, eu característico de posso dizer que você Curitiba. acompanhou o começo mesmo, cara. É, eu vi Lembra quando a gente bastante. conversava aqui, vinha nos campeonatos da ilha, ou até mesmo na época a rede social era um pouco mais limitada, mas É, a gente até a gente tinha. trocava mais A gente ideias. tinha alguns amigos em comum também, que são da ilha e acabaram indo morar pra lá. E você viu ali, principalmente em Ah, ainda relação teve ao o UOL, Fábio teve que o foi lá. Fábio, lembra, o Fábio? Lembrei, lembrei. Principalmente no lance do Ox ali, eu sabia que você acompanhava, a gente trocava mensagem às vezes. É, eu falava sobre as lutas. É. Eu pude ver, assim, já tua intervenção ali com aquele Muay Thai de Curitiba, né? Porque ele é diferente. Uma vez, eu tenho um primo que hoje mora em Curitiba, ele é policial lá, e ele é do Tigre lá, né? E Uhum. ele começou a treinar tudo lá. Ele já treinava aqui, mas lá ele começou a treinar mais sério. E a gente falando algumas vezes, ele falou assim, cara, o jiu-jitsu está pro Rio de Janeiro como o Muay Thai tá para Pra Curitiba. Curitiba. Assim, a diferença é abissal, assim, em termos
Gerais, assim, lá o negócio é um pouco mais intenso, assim, né? O Muay Thai ali curitibano, cara, eu acho que. Acho não, ele é muito oriundo da linha de raciocínio da própria escola shootbox, né, cara? O mestre Rudimário, o mestre Rafael sempre foram caras de muita eloquência nas suas colocações e colocavam sempre o motivacional da galera muito lá em cima, então era muito difícil. O Era, ímpeto era, vai lá em cima, era né? aquela parada assim, meu irmão, tu vai lutar com quem? Foda-se. Eu vou sair porrada, meu irmão. Então, a galera tinha muito dessa agressividade, né, cara? E isso foi desenvolvido e foi direcionado para o lado competitivo. Lógico que chegou um momento que se viu que só a agressividade Não levava a lugar não nenhum. fazia tanta coisa também. Então foi crescendo, foi acrescentando. E, cara, quando eu cheguei aqui no Rio, eu senti muita dessa diferença, porque cara, às vezes, vamos dar um treininho de Muay Thai lá. Eu já ia meio na segunda, né? Eu falava, porra, cara, eu sou daquele cara meio que se me encostar, o bicho vai pegar, né? Porra, vamos sair na porrada. E eu via no treino que faltava um pouco disso. A galera ainda jogava um pouco muito mais no né, como é que eu posso dizer assim, no lance mais solto, É. mas não sei o que, porra, e lá, Aqui tinha muito uma história. Eu cheguei a treinar com o pessoal que era da Naja de calça ainda, né? Não era uhum, nem uhum. essa evolução que teve hoje. O pessoal dizia. É como se fosse um espelho. O que o cara faz, você faz. Então, se o É, cara fosse macio assim, você é, iria da mesma forma. Se o é. cara apertasse um pouco, você iria apertar. Não, lá em Curitiba Entendeu? já, pô, bora, vamos pôr material que vai ter porrada, o nego já ia colocar o protetor Lá era um babando, pra filho. matar o É, outro já ia sempre. colocar o protetor Aqui, babando. assim, eu até tive uma oportunidade de treinar com o Marcão lá na X-Gym, que é também de Curitiba. Mas, assim, eu não posso dizer que eu treinei com a mesma pujança que seria um treino, assim, no estilo da shootbox, porque estava numa academia comercial e, Sim, assim, sim, os sim. alunos não iriam seguir, talvez um ou outro. Mas se ele botasse aquilo ali, todo mundo ia correr. Entendeu? Com certeza. Pô. Então, de vez em quando até botava sugestões de treino entre outras modalidades. Teve uma vez que ele levou um rapaz que era do Sanda lá para treinar com a gente. Aí dava para fazer uma coisa um pouco Mais mais. apertado. O pessoal do Savate, que também treinava lá, pedia muito, pô, vem treinar com a gente também, cara, pô. É, fazia o horário assim, eu terminando e eles começando, eles, pô, vem treinar com a gente, que eles já viam eu treinando ali. Aí eles chamavam pra treinar, mas assim, o Savate também é outra luta que também tem esse perfil. Muito Sim, eficiente, mas, sim. mas ao mesmo tempo no treino eles não Não, têm tanta agressividade. Até porque quem tá treinando isso nem sempre quer ter essa agressividade. Às vezes o cara só quer perfeito, brincar, perfeito, entendeu? Mas quando o perfeito. cara tá lutando profissionalmente para finalidade de MMA, eu costumo dizer que ele tem que definir, entendeu? Ele não pode simplesmente é, chutar sem certeza, Ser sem ali. displicente, né? Jogar por Aquele jogar. chute como se fosse um jab. Ele não É. pode dar esse chute a esmo, né? Por Uhum. exemplo, assim, o Aldo sempre teve como característica a chibatada dele ali que As deixava os pernas caras ali já que, sem porra. andar, entendeu? Isso foi uma característica marcante ali da carreira dele. E tu vê assim, pô, ele não vai ficar fintando que vai chutar, entendeu? Sim. Tem que entrar com, Tem que com bater pra decisão. pegar, né? Tem que entrar com O meu decisão. professor falava assim, cara, tu vai bater no cara, eu tenho que bater pra machucar, porque você vai bater pra deixar o cara mais puto contigo ainda, vai ser pior pra você. Então já joga logo, pô. Tem que entrar com a decisão. O Muay Thai do Rio de Janeiro, assim, ele passou por diversas fases, né? Eu acredito que hoje talvez ele esteja até numa fase bem melhor, porque teve toda a questão de intercâmbio com outros estados, com outros países, né? Então teve capacidade de incorporação do estilo holandês lá que o pessoal Uhum. faz, outras coisas vieram da Tailândia mesmo. Então, assim, dá para ver que o pessoal melhorou muito. Antigamente o pessoal tinha até um pouco de vontade, tu via nas competições assim, mas tu ainda via uma coisa muito assim, parecida com uma briga de rua às vezes. O cara queria dar Sim, uma sim, gravata sim. no outro, É, umas coisas assim. o que eu vejo hoje, eu não acompanho mais o Muay Thai, né? Como eu acompanhava antigamente. Hoje eu tô muito MMA. mais pro MMA, cara, e vejo bastante kickboxing, que eu gosto muito da modalidade.
Mas o que eu estudo, o que eu, porra, tenho que estar por dentro, tal, é mais o MMA. Mas eu vejo que o Rio, ele tá criando uma característica assim como fez Santos, né? Que foi realmente trazer a informação vinda da Tailândia, a forma de treinamento, principalmente a forma de pontuação no lutar, né, cara? Porque eu acho que isso faz uma grande diferença entre os estilos. A gente fala, ah, pô, que Muay Thai é estilo, não sei o quê. Não, cara, o Muay Thai, na verdade, ele é um esporte de combate de característica A, que quando a gente veio trazendo para outros lugares do mundo, cada lugar foi acoplando características, né? Então acho que, porra, os caras falam, ah, não, você nunca fez Muay Thai, nunca... Não, campeão, era o que tinha assim É, na época, sacou? Eu nunca fui ensinado, por exemplo, nos meus treinos de Muay Thai a fazer o Muay Thai que realmente é praticado na Tailândia, né, cara? Mas não tem como você falar, porra, isso não é Muay Thai, não é Muay Thai, querem trazer muito mais pro lado do kickboxing, eu até acho que, ok, não tem problema nenhum. Mas o Rio, ele tá conseguindo fazer um negócio, tá. tanto que você vê competições de Muay Thai já com a regra tailandesa, o uso de cotovelo, a forma de pontuação, e também tem os eventos que já pesam pro lado do kickboxing, né? Então eu acho que não há uma segregação, eu acho que vai colocando um esclarecimento diferente, né? Eu estava conversando com um amigo meu e não sei o que a gente estava debatendo e ele falou para mim, a gente entrou num consenso, na verdade, que o Muay Thai puro em si, o tailandês, no MMA ele não se cria. Não. Ele não se cria. Justamente pela forma que é feito. O kickboxing se cria. O kickboxing, a dinâmica O, do o kickboxing Muay Thai, o Muay Thai, como ele é feito, ele primeiro, por ele ter uma postura mais ereta, ele não vai permitir que você tenha uma postura segura para evitar queda. evita queda. Entendeu? Você vai ficar numa posição de desequilíbrio. Tem. Então, isso já é uma questão que, de certa forma, implica num risco. O kickboxing, ele já tem uma posição um pouco mais fechada, entendeu? Eu vejo que, na verdade, nenhuma luta pura ali aplicada, seja o boxe, seja o kickboxing, seja o savate, seja o Muay Thai, nenhuma delas pura e simplesmente vai servir. Elas precisam sofrer alterações. O que eu vejo é que você precisa adotar uma postura parecida com a de um wrestler Sim. e desferir os golpes, É. entendeu? E aí, para isso, você não vai poder praticar nenhuma das lutas Nenhuma pura e modalidade simplesmente. pura, né? É, tem que ter. Na verdade, eu acho que essa adaptação aí é que faz o segredo da parada, né, Mas cara? aí só vai conseguir adaptar isso de uma forma Efetivo, exuberante, efetiva, o cara que provavelmente praticou mais de uma tem uma modalidade. vivência Porque maior, senão né? ele vai querer, por exemplo, assim, quando você tinha um corpo de técnicos, se você quisesse trazer um professor de uma arte dessa pura e ele quisesse implementar toda a postura dele ali pro cara, não vai ter um resultado tão bom porque o cara vai se colocar em risco. Então você tem que permitir que o cara faça as coisas sem se colocar na posição de risco. Por exemplo, o cara vai lutar o Muay Thai. O cara vai dar joelhada, o cara vai dar cotovelada. Mas o cara não vai poder ficar clinchado dando joelhada. O cara não vai poder ficar. Ele pode clinchar momentaneamente e Sim. aplicar. Ele não vai poder ficar na posição. Não vai ter aquele tie Entendeu? clinch, aquela troca ali, né? É. Apesar dos comentaristas falarem, "Ah, tá no tie clinch." Na É, verdade, ele vai ter que fazer uma não, coisa não, não. parecida com troca de pegada de grappler, É isso. né? Mas aplicando eventuais golpes de contundência ali. Entendeu? É a mesma coisa o boxe. O cara não pode se expor às esquivas e pêndulos da mesma forma solta com que se faz no boxe, Tem o joelho que porque sobe vai ter o reto, joelho né? que sobe, vai ter o chute É, que vem pelos mais diversos ângulos ali, é. entendeu? Agora, é interessante a visão do boxe porque ele é o esporte que melhor forma angulações para você bater de forma livre ali, Aprende a criar, né? Ali sem você se expor a receber golpes também. Então, assim, você ter a visão do boxe, mas não necessariamente com a postura do boxe, Sim, entendeu? sim, sim. E dali você chuta. Eu acho que essa que é a beleza do MMA, né, cara?
O MMA ele atingiu um patamar hoje e tende mais a evoluir mais ainda. Claro. Ele vai evoluir mais ainda, porque se a gente pega o padrão de como era um striker, vamos colocar aí há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, e pega o padrão do striker hoje, já mudou totalmente. Você pega o grappler de antigamente e o grappler de hoje, já mudou totalmente. E tá evoluindo. Porque aquele cara de 10 anos atrás não é igual do atualmente e o atualmente já tá numa crescente. Você pega os caras na Rússia, por exemplo. Vou te dar um exemplo que é o cenário que eu mais vivencio. E é a pedra no sapato de todo mundo. Porra, hoje os caras estão vindo com tudo. Mas nós temos. Que, aliás, é uma pergunta que eu quero fazer A para gente você tem algumas sobre cartas isso. na mangas ali que tem dado uma bloqueada no jogo dos russos ali. Pô, antigamente o cara que trocava era do boxe, kickboxer, né? Então ele chutava, Sim. aquele, vamos dizer, o feijão com arroz ali, lambia nas pernas, jogava um joelho ou outro e tal, e tinha a mão. Hoje o cara já faz tudo isso que fazia antigamente com uma postura diferente. Hoje não é mais aquela guarda aqui. Hoje o cara já trabalha com a guarda mais perto do peito para evitar uma queda, não sei o quê. Os caras na Rússia hoje, eles estão trazendo de novo aquela parte daquelas modalidades, como taekwondo, como karatê. Os caras giram, chute dorsal pra cacete. Os caras jogam giro de mão. E era uma coisa que há 10 anos atrás você quase não via. Como eu disse para você aqui, o primeiro, quando eu vim pro Rio de Janeiro, porra, o Edson Barbosa fez aquela pintura. Meu irmão, depois daquele, teve um hiato gigantesco antes de acontecer aquelas coisas de novo. Hoje, porra, o russo faz isso toda hora. Então os caras já voltaram a adaptar coisas que não eram utilizadas, né, há 10 anos atrás e tá, porra, sendo viável agora. E estão fazendo É, muito, cara. na verdade, o pessoal tem que encontrar brechas no jogo, né? Porque a luta é travada em vários níveis de altura, de distância, né? Curta, longa e média. Aqui na questão da altura, você vai jogar baixo, vai jogar um pouco mais ereto. Vai depender do momento ali em que a luta se encontra, da dinâmica. Aí você começa a ver os caras se fechando muito bem, né? Hoje muita gente tem a guarda boa de boxe, com o cotovelo fechadinho, tudo certinho, né? Não todo mundo, mas muito mais gente do que havia há 20 anos atrás. Sim. Então, antigamente a pessoa até trocava porrada franca na base do coração, da disposição, Mordia o protetor entendeu? e saía Mas pegando. assim, hoje o pessoal faz com técnica, Faz né? estudado, Faz né, com cara? técnica. Aí você vê fatos como lá do, do, do Anderson, quando tomou aquele soco que não é padrão, né? Uhum. Que foi uma volta A da mão volta de assim. mão que não deu tempo de Aquilo voltar a ali começou cabeça. a ser usado como hábito por muitos. Ah, Hoje você vê as pessoas replicando aquilo ali. Mas aquilo ali foi uma forma que talvez tenha sido criada de improviso, mas que abriu uma brecha numa coisa que até então era inexpurgável, que você nunca achou que iria encontrar o Anderson sim. numa investida daquela, né? Tão A despretensiosa, né? forma como ele evadia, né? Como ele recuava, né? Tanto pela questão de característica física dele, biotipo de abertura de perna, né? O McGregor parecido também, quando ele dá uma puxada de perna, parece um caranguejo, né? Tem as Uhum. pernas bem abertas, ele cria uma distância, um arco de distância bem grande. É difícil você chegar, além de ser rápido, né? Então, assim, você com um golpe reto, você dificilmente vai chegar. Então, o cara cria um mecanismo para aproveitar dentro da mesma investida, dar um rebote ali, digamos assim. Sim. Entendeu? Se fosse paralelo com o futebol, Aham. né? Não entrou, ele dá um rebote. Sim. Que seria difícil ele tentar com a outra mão. O cara já ia dar outro passo pro lado, saiu do raio de alcance. Sim. Então, assim, é, outras coisas, o fato dos caras usarem a grade como pisão para poder voltar com chute, voltar com soco Superman. Você pega o low kick. Né? Antigamente você só via o low kick na coxa, no meio da coxa, no meio da coxa. Hoje o low kick, os caras já estão dando um pouco na linha do joelho, abaixo do joelho. E, porra, danifica tanto Na quanto. panturrilha também. Danifica tanto quanto o chute na coxa. Então é tudo, como você disse ali, você vai aparecendo as brechas, né? E aí as pessoas vão preenchendo essas Mas aí uma brechas. pergunta que eu quero te fazer, já que os caras falam muito dos russos aí, a gente vê os outros podcasts aí, todos os caras falam, porque os russos e o caramba. E eu tenho amigos que já lutaram contra russos, né? Amigos aqui da ilha, aqui que
Pô, a gente tinha maior esperança nos caras e foi a pedra no sapato ali, essa porcaria de russo aí. Aí a gente começou a entender um pouquinho o porquê, né? Pô, os caras são muito fortes na isometria, então eles ficam, pô, te encurralando na grade. Pô, você vai fazendo força e aquilo ali vai te deixando abalado durante o decorrer da luta, e com aquilo você já não consegue ter um bom desempenho no que você faz de bom, né? Quando o cara é o wrestler, o cara tem a base forte para se ele cair por cima, fica difícil para você raspar, para você finalizar. Se você tá na troca de esgrima ali, o cara vai te botando na grade e você vai ficando cansado. Se é na trocação, eles também te abafam na base do coração ali. Eles vêm com. Não é que eles sejam melhores na trocação, mas eles têm um ímpeto muito É. forte. E aí eu te pergunto, por exemplo, essa luta do Charles do Bronx aí. Tem questão de perda de peso, que faz com que você fique bem debilitado e perca vigor ali de efetividade dos teus golpes. Como é que tu faz para compensar esse lastro aí, envolvendo perda de peso, até mesmo o histórico da pessoa, né? Por exemplo, lá os caras nascem fazendo wrestling, judô. Cara, o russo, primeiro de tudo, o russo ele é um povo criado na guerra, né, cara? Então, assim, os caras participaram de quase todas as guerras que tá acontecendo lá agora, né? Então, assim, é um povo muito aguerrido, né, cara? Eles vivem brigando. É sinistro, cara. O russo é sinistro. É um povo. Eles são diferenciados Sim. nesse ponto. A cultura esportiva também da Rússia é pô, mundialmente Judô, sambo, conhecida, wrestling, tudo. tudo. E em todos os esportes, a cultura de treinamento, a forma de trabalhar com os atletas também é muito avançado pro tempo, né? Então, pô, Bem à frente do então, tempo. você pega lá, anos 50, anos 40, os caras estavam desenvolvendo o que é usado até hoje, cara, né? E, pô, a Rússia ela tem um esporte nacional que é o sambo, né? E tem uma vertente desse esporte nacional que é o Sambo Combat, Combat Sambo, acho que é. Que é um Que é o MMAzinho. MMA de parte de cima de kimono. E, cara, os caras quando estão estreando no profissional, eles já tem 200 lutas de combate sambo. Então, o cara já saiu na mão demais, cara. O, o, o que eu vejo, assim, tecnicamente, é que o russo, por ter esse conhecimento já mais científico, né, na hora de se preparar, na hora já de cultural, né, então eles fazem uma base muito bem feita, né, cara. Eu tive na Chechênia, em Grozny, é bizarro, cara. Molecadinha de 10 anos São os treinando wrestling, trogloditas. você fica, que isso, São os cara? pequenos ursos. Que isso, meu irmão? É fora da curva. Então a cultura já é muito desde o início, né, cara? E você pode. Aí não sei se é uma, uma, uma observação pertinente, mas você não vê o russo inventando muita moda, né, cara? Muita onda. E são mais ortodoxos. O russo vai lá e faz o dele, ponto. Feijão com arroz. Seja o jogo dele como um Khabib da vida, que joga uma mão ali, consegue chegar, põe pra baixo, isometria, afoga, 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 afoga até a hora que o cara não aguenta mais. Ou, né, o cara que tem uma qualidade mais em pé, ele vai para fazer a missão, né? O, quando você cai, a gente trabalha lá na academia com muitos atletas que lutam na Rússia, né? Eu tenho em particular um atleta meu que é cria minha, que, cara, ele fez 8 lutas já na Rússia, ele perdeu apenas uma. Uma coisa que E ele é grappler, né? De essência. E luta geralmente com wrestler lá. Muitas vezes, cara, os caras não querem ir para a zona de conforto dos caras, para luta agarrada. E esse meu atleta ele já faz o Ele caminho aceita. inverso. Ele vai, Ele aceita. ele que põe. Então, geralmente é ele que tenta pôr para baixo, ele aceita. E os caras têm uma deficiência técnica ali, É, que é a falta do jogo de chão, do jiu-jitsu. do jiu-jitsu ali, da forma de fazer. Pode ver que o wrestling ele não pode tocar as duas escápulas no chão. Então, Ele derruba, mas ele não progride. ele tenta levantar de qualquer jeito. Se ele bate com as costas no chão, ele tenta levantar de qualquer jeito. Ele dá as costas, ele sobra um braço.
Você não vê aquele mapeamento técnico do grappling ali de progressão. Porra, o cara ganhou uma meia guarda ali, pô, primeiro colo o joelho aqui, eu mato o quadril lá. Não, o cara vai Exatamente. fazendo. Eu tento fazer. E isso dá muita brecha, né? Pra quem tem um jiu-jitsu mais refinado. E esse meu atleta, ele acaba se dando muito bem Então, nisso. mas o jiu-jitsu tem esse lado progressivo de domínio com o peso do próprio corpo, né? Para chegar ao objetivo final de finalizar, se você estiver por cima. Agora, se você estiver por baixo, é onde entra a maior dificuldade dos atletas brasileiros. E eu creio que existe um pouco de problema físico mesmo, de suportar a isometria, Uhum. e um pouco de problema de adaptação. Talvez pela perda do peso, que os caras se encontram um pouco mais fracos do que normalmente eles estariam. Isso estou falando dos atletas daqui. Uhum. E como é que a gente faz para É, igualar essa cara, condição com os condição atletas física é russos? treinável, né, cara? Condição física é treinável. Então, se o cara tá em alguma situação do jogo dele ali, tem alguma brecha, tem que analisar e ver aonde vai colocar a intervenção, porque é treinável, cara. Isometria, cardio, tudo é treinável, né? É, e essa parte da deficiência técnica, assim, se a gente puder colocar assim, é porque muita gente às vezes não tá pronto mesmo para fazer aquele jogo ali. Não se sente confortável, muitas vezes cai Não tem por nem terra. material humano para fazer o sparring, né? Então assim, o Brasil não tem uma cultura tanto de wrestling, tanto de gente que chega ali e faça isometria primeiro, porque a progressão o que que é? Você não tem algo para simular a situação Exato. Você prática ali. chega no cara ali, primeiro a intenção do grappling ali, daquele wrestling de grade ali, é dar uma desgastada no maluco. Então, porra, cheguei naquela situação ali, porra, vou soltar o peso em cima dos braços dele, vou fazer uma força ali para desgastar quem tá defendendo. Porra, aí começa a desgastar o cara que tá defendendo, aí eu consigo chegar no chão com um pouco mais de facilidade. Aí na hora que o cara já chega no chão, ele já chega um pouco mais abalado, né? Então, se o cara tiver bem treinado ali e tiver calma, for um cara experiente, cara, o cara consegue se virar. Cara, Porque a situação que eu vi, particularmente falando dos meus amigos, mas que meus amigos lutaram lá, vamos dizer, há 12 anos atrás, um pouco mais até, eles chegaram lá tendo vitórias boas antes, em que eles levavam para o chão, levavam vantagem, ou até mesmo quando eles estavam por baixo, finalizavam, e que a gente via ali ficava essa coisa de botar na grade, desgastar os caras, ficar batendo com eles na grade, uhum. entendeu? E ali eles iam sucumbindo no desgaste físico mesmo, e a gente ficava, pô, como é que vai fazer para igualar alguma coisa que é feito ali naturalmente pelos caras durante Já há uma muito vida. Porque tempo, você né? falou que é treinável, mas assim, como é que eu vou treinar uma coisa talvez em meses, comparado com o lastro de uma vida? Não. Sim, você tem um Entendeu? tempo aí, você tem um tempo aí que você tem que respeitar, né? E trabalhar, cara. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra você colocar uma preparação física, por exemplo, de acordo com o jogo do atleta, né? Vamos supor, pô, vou treinar um grappler, eu vou dar mais subsídio para ele de isometria, de resistência de potência, de cardio. Pô, vou treinar um striker, eu posso colocar muito mais potência pura nele, né? Velocidade, para casar a preparação física com aquele Porque jogo. apesar do cara, por exemplo, você falou que o striker vai ganhar mais potência, mais velocidade, mas ao mesmo tempo, que aí entra onde eu tenho um certo receio. Esse cara corre um sério risco de ser colocado para baixo. E Sim. ele vai precisar de muita isometria para sair de baixo. Aí é que, Entendeu? aí é que a estrutura, né? A estrutura. Eu não gosto muito do camp, né, cara? Tem que ser sincero pra você que eu não gosto muito daquele negócio. Fechou a luta, pô, temos 10 semanas pra fazer. Eu prefiro aquele Um cara. trabalho de longo prazo. Eu prefiro aquele cara que se mantenha ali treinando, que dê um pouco mais de tempo pro treinador. Porque, cara, tudo é um desenho, né? É um esboço, né? Eu, quando vou fazer uma luta de algum atleta, eu sento no computador com o meu caderno e começo a anotar as possibilidades. Aonde eu tenho que fazer as coisas. Quais são as necessidades daquele cara, ou as deficiências daquele Uhum. cara. E quando eu consigo chegar olhar um pouco mais de cima, eu consigo chegar ali no rascunho, vamos dizer, é aí que você começa a parar as arestas, né? Porque, por exemplo, você falou que não acreditou no camping. Eu também não.
Não, Eu prefiro, eu não acredito. Eu eu prefiro prefiro um cara que se mantém em eu constante. prefiro. Por exemplo, o Anderson Silva é um exemplo disso. Mas eu já tive Ele se situação. mantém treinado. Deixa eu só complementar aqui, porque não é que eu não goste do campo, eu prefiro o cara que se mantenha Não, o treinado. camp ele é até O necessário, campo ele é necessário para você mas você não pode dar ajustar a pausas, técnica. você Exato. não pode dar esse ato de Ah, não, eu intervalo lutei agora em e fevereiro. vai treinar só pra Ah, eu competição. quero lutar em julho. O cara tem que se manter em constante Em atividade. junho eu começo a treinar. Inclusive, eu acredito que na questão do peso, a pessoa ela tente se manter próxima do peso Cara, habitualmente, e não só para a luta. essa é uma cultura que a gente desenvolveu aqui que é totalmente errada, cara. Eu acho que isso causa um dano muito grave à Horrível. saúde da pessoa. Eu que já tive presente em vários processos de corte de peso, eu já vi muitas atrocidades, né, cara? E aí a culpa mesmo, porra, além da equipe técnica, do próprio lutador, que Aumenta o deixa risco de danos cerebrais em caso tudo, de, de, cara. de, de, de Tudo, aumenta o golpes risco traumáticos. renal, aumenta. Você põe a saúde do cara numa situação muito, muito delicada, né? Só que se E você criou. coloca o cara para lutar numa situação dessa. O cara tá desidratado, irmão. O cara tá todo depletado. Ele, ele não está nas suas condições naturais. Aí o que que o cara faz? O cara se mantém em off lá, 15 quilos. Já vi absurdos de 20 quilos para mais. E aí chega 4 semanas da luta, o cara começa a cortar peso igual um maluco, a régua vai descendo de uma forma que vai afetar no final. O final, cara, é onde o cara mais vai ter contato, porque é onde começa a se apertar muito a parte técnica da luta. Na parte da preparação física, você até diminui o volume, mas a intensidade vai lá para cima. Vai ser uma merda. Essas últimas semanas do cara vai ser Ele entra horrível. completamente debilitado. E é onde justamente você consegue levantar o atleta, né, cara? Então, esse lance do peso, cara, é. Cara, é uma burrice, brother. Essa é a É palavra. verdade, eu acredito na pessoa que se mantenha próxima É, ao peso de é forma mais natural. fácil, cara. É muito mais fácil de treinar, né? É muito mais fácil de você treinar, de você fazer as adaptações necessárias. E é muito mais fácil de lutar, cara. Muito mais fácil de lutar. Pô, o atleta chega perto ali, vamos jogar que o cara tenha que fazer uma desidratação normal e tal, mas, pô, que o cara chegue a perder 5 quilos no máximo. Porra, Não, mas excelente. aí já é uma coisa palpável de você fazer em uma Entendeu? semana ali, Entendeu? sem um grande, Eu acho que é mais sem ou uma menos grande isso que o perda. UFC vem fazendo hoje, com essa cobrança dos caras não poderem subir muito de peso pós-pesagem, ou chegar na semana, os caras já estarem controlando. Pô, como é que tá esse peso aí? Pô, peraí, tá alto. Pô, o cara já acende aquela luz. Eu acho que apesar de devia ser na hora de subir no ringue. Cara, eu acho legal essa ideia. O One é assim, não é? Se eu não me engano. Eu acho que seria mais Se justo. eu não me engano, tem um evento que é nesse formato aí. Eu Eu acho que acho seria mais legal. justo que a pessoa se pesasse na hora de subir, entendeu? Condições reais, porque não adianta você fazer uma coisa ali, o cara perdeu tantos quilos, mas o cara, na verdade, ele é muito mais forte. Antigamente se falava até que era uma forma de doping, né, cara? Era uma forma de um doping ali, o cara descer tanto peso e aí no dia da luta subir tanto peso. Mas, cara, em qualquer cenário que você olhe qualquer coisa que você leia, estude e vá atrás, não tem benefício nenhum, cara. Não existe benefício. Exatamente, eu acho que a pessoa se coloca em risco, né, causa de concussão cerebral e etc. E, além disso, ela se coloca na luta. Se a gente botar aquela coisa da energia do Street Fighter lá, Uhum, ela não, bota já quase no já tá no vermelho final, já, filho. Já tá no o final. limiar de energia Já dela tá no ali. Então, final. Duas aceleradas ali, aquele tanque vai pro exatamente. É saco. por isso que às vezes a gente conversa, pô, antigamente os caras eram mais de exposição, lutavam meia hora e não sei o Cara, quê. eram outros Tem tempos. caras assim que eu sou muito fã das antigas. Um deles era um lutador do UFC mesmo, que era o Yves Edwards. Ele era um striker, mas ele não parava de pular de um lado para outro, socando, chutando e assim, era um gás interminável. E quando levava o moleque pro chão, o moleque também sabia já dar uns armlocks, uns Uhum, triângulos. uhum. Cara, assim, se eu falar para você, pô, é raro eu ver alguém fazer o que ele fazia em termos de resistência. E o moleque era um palito. Não dá pra dizer, o cara tava dopado, etc. Entendeu? Pelo menos não aparenta, né? Mas assim,
hoje é raro você ver um cara lutar nesse mesmo vigor de explosão física e tudo. Mas, como você falou, a luta evoluiu e tudo mais. Mas, assim, ao mesmo tempo eu não vejo a cadência de luta, Aham, ela seguir em alta rotatividade por tanto tempo quanto eu via sim. nas antigas. Tem um dado que é legal, o FCPI, em 2017, ele publicou uma série de dados de coleta deles com os atletas, e eles viram que o tempo das lutas aumentaram, né? Antigamente você tinha mais condição da luta terminar mais rápido. E isso está diretamente ligado à evolução técnica e à evolução física, né? Antigamente, muitas lutas se definiam rápido com nocaute, finalização. Isso, isso. Então, o tempo de luta hoje, o tempo lutado, o UFC nesses Mas dados isso ele também mostrou. não era uma coisa Não absoluta, era porque haviam as absoluto. lutas que iam até o Sim, final. sim, sim. Mas acontecia com muito mais, justamente por esse disparato técnico, né? E às vezes também o vigor físico, porque porra, um tinha muito mais condição que o outro, esse tipo de coisa. E hoje a parada meio que se equiparou, cara. A parada meio que Mas tá. hoje eu vejo uma coisa que às vezes os caras estão ali lutando, se batendo, mas ao mesmo tempo parece que eles estão fracos, sem contundência. Não, não é todo mundo, mas assim, em muitos casos. Aí você talvez possa parar e pensar, talvez tenha sido a perda de peso, Sim, entendeu? O cara sim, sim. fica desgastado muito rápido e o golpe começa a sair, né, sem a mesma pressão que sairia Num num estado estado melhor normal dele ali, entendeu? de hidratação, até, a gente pode colocar assim. E é isso que eu tentei te falar quando eu questionei sobre essa questão da perda de peso e como poderia fazer para melhorar essa relação que às vezes fica, digamos assim, desproporcional. É, não, tem que ter uma consciência maior mesmo. Eu acho que a palavra é essa, é você ter uma conscientização melhor do próprio atleta em relação à sua própria saúde, né, cara? O atleta ele tem que ter aquela consciência de que é uma carreira curta, é uma carreira que pode ser muito rentável, né? E também pode não ser. E se toda vez que ele tiver uma luta, ele tiver que passar por todo aquele processo, a cada vez vai ficar mais difícil. O seu próprio corpo vai entrar numa medida protetiva ali, falar, opa, tá acontecendo de novo aquela situação aqui. Caraca, eu vou segurar um negócio aqui. Entendeu? Então, cada vez vai ficando mais difícil. Por isso que você vê tantas pessoas subindo de categoria, né? O cara, Até porque a idade vai a idade dificultando. dificulta muito, cara. A pessoa começa a reter mais líquido E e tudo tudo. mais, ela começa a ter maior rejeição na hora de O fazer próprio corpo fica esse ligado. O sistema. próprio corpo fica ligado. Fala, não, não, vou passar por isso aqui de novo, não. Cheguei nessa situação limite aqui, agora eu vou segurar um pouco mais aqui. Aí nessa situação descida de peso vai ficar mais difícil do que a vez anterior. Porra, mas eu cheguei aqui com tanto de Mas peso. você chegou tempos E atrás, da hoje outra vez, já né, sua Capão? idade já é É, outra. hoje é outro. Não adianta chegar com esse peso aqui, não, que você vai se lascar aqui As também. condições já não são É. iguais. E você vê que tem caras que ainda lutam apesar de certa idade que chegaram e ainda fazem loucuras, É. entendeu? Mas Esse. eles acabam sendo nocauteados rápido, acabam Sim. se cansando Que muito rápido. vai debilitando muito, né, cara, o corpo dele. Esse meu atleta que luta lá na Rússia, a gente subiu ele de categoria agora. Ele lutou de 57 até 3 lutas atrás. A gente subiu ele, cara. O cara tá com 35 anos. Porra, cada vez mais sendo trabalhoso o processo. Muitas vezes o cara não tem essa conscientização também de ficar num peso maior. Chegou de acordo com os outros treinadores e com ele. Falou, cara, acho que é a melhor situação você subir. Se é um atleta duro, você vai conseguir performar melhor, né? Mas, pô, tem aquela vantagem de tamanho. Meu irmão, tamanho por tamanho. Se o cara chegar lá, tá dois de você, ele teve que sofrer para bater o peso, então ele vai estar ruim também. A gente subiu. Hoje você vê muitos atletas subindo de categoria justamente porque, porra, cara, chega uma hora que perde o sentido, né, cara? Chega uma hora que o cara mesmo não quer passar por aquelas É, situações. o cara quer descer, ele quer descer pra pegar de repente uma Tiver uma moleza. vantagem Mas acaba que de repente competitiva, ele também mas fica mais mole, sim, sim, com entendeu? Às vezes é certeza. melhor enfrentar logo o cara mais duro, mas na melhor Com forma certeza. física que ele puder ter naquele Ah, momento. não tenho dúvida disso, cara. Não tenho dúvida disso. Exatamente. Vamos ver aqui algum outro ponto que a gente não falou. É, você está fazendo a preparação dos atletas, você
não tá com CT no momento. E os eventos, hoje a gente falando com o Renato Domingues aqui, ele falou que os eventos estão prometendo aí um aquecimento bem grande para o ano que vem. O que que você acha que vai acontecer num sentido de cenário nacional aí para a realização de eventos, tá? E uma segunda pergunta, como que é treinar os atletas fora de casa, assim, estando fora de casa, com, Legal. com tantos atletas Uhum. assim que estão ali sob o teu comando? Cara, eu acho que essa vinda aí da plataforma de streaming do UFC foi um negócio muito bom para o mercado nacional, porque vai tirar um pouco da hegemonia que os caras tinham no principal meio de visibilidade para esses atletas, porque para o atleta é importante você estar passando a nível nacional, né? É, eu acho que o aquecimento vai ser meio que natural, né? Porque vai passar a ter mais investimento, vai passar a ter mais retorno. As marcas tendem a poder voltar mais para perto, né? Os empresários que antigamente movimentavam, ajudavam muito a movimentar o suporte, né? Para essas pessoas. Eu acho que vai vir de uma forma muito o povo, a população também tendo conhecimento que não é só o UFC, que existe vida fora do UFC, existem eventos sensacionais, com É, isso com lutas certeza. sensacionais. Isso vai abrir uma outra visão. É, pô, você vai ver atletas que já são conhecidos lá fora, com respeito, com respaldo. Porra, e no Brasil ninguém sabe quem é. Isso eu acho que vai mudar, vai trazer muito. Vai somar muito agora para essa nova fase que vai se dar. E, cara, eu, na minha situação, que já tive equipe, já tive estrutura física, eu acredito que eu fiz um trabalho naquela época bom, que teve uma aceitação. Hoje eu não tenho a minha equipe, mas eu integro o corpo de treinador de uma equipe, de treinadores de uma equipe que está vindo com bastante força. E eu consegui migrar os meus atletas para lá, né, cara? Então, assim, as pessoas que treinavam comigo na equipe que eu tinha, eu consegui migrar para lá. E, cara, segui o jogo, velho. Dá para treinar tranquilo, Dá pra então. treinar tranquilo, segue o jogo. Eu tenho uma dificuldadezinha ali Pela logística, se pela tem alguma coisa. logística, esse tipo de coisa, na parte de preparação física, que eu Por isso que eu tive. te questionei, Eu porque lá fiz você tinha tudo dentro de um mesmo isso. ambiente. Eu fiz uma parceria com uma academia convencional, né? Que tem uma estrutura de centro de treinamento físico. E ali, no começo, ainda encontrava um pouco de resistência do público dessa academia, mas hoje já nem liga mais para mim Agora, assim, ali. para ir terminando aqui, uma das coisas que eu queria te falar, muito se fala do apoio, mas, assim, parte desse apoio, parte até mesmo de todos que são envolvidos com o meio, atletas, treinadores e simpatizantes, familiares, todos que valorizem tudo que gera receita para esse meio. É, Porque nós mesmos, você vê, uma pessoa que acompanha futebol, ela vai comprar a camisa do seu clube, ela vai comprar vários artigos do seu clube, vai comprar ingresso. Você teve a oportunidade de ouvir o Gil Renato falando aqui um pouco. Ele fez eventos, as pessoas não queriam pagar a entrada do evento, cara. né? Então, tipo assim, é, a gente precisa de patrocinadores, mas os patrocinadores precisam vender. O evento que está sendo feito precisa vender Sem ingresso. E todo dúvida. mundo quer entrar sendo VIP, Sem dúvida, sem entendeu? dúvida. Então, principalmente aquele cara que é lutador, que é faixa preta, que é campeão, esse cara também tem que dar o exemplo e ajudar também da maneira que ele puder. Eu acho que tem uma cultura da moral, né? Ah, vou dar uma moral, me dá uma moral, pô, me dá uma moral. E toda vez que todos os exemplos que eu estive presente nessa cultura da moral, você vê que faltava um pouco de comprometimento, tanto de quem pedia moral, de quem ia dar moral, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre fiz, pô,
tipo, com as pessoas que eu direcionava, né? Porque você não é só um treinador, né, cara? Você pega ali, você vai direcionando, de repente tem um atleta ali que não tem um nível. Você é quase um manager. Cara, um manager sem ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Mas, cara, então eu sempre instruí essas pessoas, falando, bichão, olha só, se essa pessoa aqui tá te abrindo essa oportunidade, cara, você tem que fazer de tudo para que essa oportunidade, para que esse investimento que esse cara tá fazendo aqui em você, e muitas vezes, cara, tipo, não necessariamente marca do segmento, porra, aquele cara, vou dar um exemplo aqui de um atleta que já passou por mim, que tinha um apoio de um massoterapeuta. O cara tinha apoio do massoterapeuta, vamos colocar assim. Aí, porra, um dia, tá, o cara tá lá todo, porra, cheio de dor, não sei o que, o cara dá a moral pra ele. Só que o cara, falta aquele entendimento deles de conversa, de como que eles vão fazer a parceria. Aí, porra, um dia o cara não pôde me atender, ele ligou pra um outro cara, meu irmão. E aí postou na rede social, eu liguei pra ele e falei, cara, você é maluco, cara? Não, porque, pô, o cara não podia me atender. Eu falei, meu irmão, você tem que conversar, cara. Você Exatamente. tem que chegar pro cara e falar, bichão, olha só, eu sou um atleta, eu preciso de um tipo de atendimento. Pô, a gente pode melhorar como você vai fazer. E não, porra, sair literalmente cuspindo no prato que comeu, entendeu? E aí falta um pouco também da empresa, como instituição, colocar algumas situações que aquele cara tem que cumprir, né? Eu tive um grande amigo meu que patrocinou alguns atletas meus, que o cara chegava para mim com um contrato. O cara chegava aí, olha só, eu vou fazer isso, mas eu preciso disso, 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 disso e disso. É porque senão as coisas ficam muito na bandalha, Fica na entendeu? moral, Entendeu? entendeu? Fica muito na bandalha e não são levadas a sério nem por um lado nem por outro. Fica no famosinho, "Ó, vou te dar uma moral E aqui." assim, as empresas realmente precisam de retorno para continuar Sim, apostando. cara. Por isso que várias empresas quebram, outras empresas simplesmente deixam de dar atenção, Paulo é business, entendeu? cara. Outras empresas até continuam existindo, mas elas deixam de dar atenção ao MMA. Eu vi muitas Sim, empresas que hoje, tipo assim, falam, atleta de MMA eu não apoio, porque os caras não se comprometem com entendeu? aquelas Eu situações. apoio ainda atleta de MMA porque eu gosto. Eu escolhi a dedo quem eu quis apostar no MMA. É, O atleta que eu apoio hoje, que é o Mike Davidson, eu escolhi ele. Eu vi ele lutar anos atrás e falei, esse moleque é bom, eu vou apostar nele. Mas eu só tenho ele hoje do MMA. sim, Já apostei um monte, você sabe disso. eu Mas conheço. hoje eu só tenho ele. Agora, se fosse rentável pelo retorno cavado pelas ações deles mesmos, talvez eu tivesse 10, E 15. talvez o apoio para esse seria muito maior, entendeu? E o que eu falo hoje pra eles, eu falo, é melhor eu te apoiar bem do que eu apoiar 10 caras com porcaria, Sim, sim, entendeu? sim, Com cara. migalhas. Eu não Sim, quero dar migalhas, eu quero te apoiar direito. com Então, assim, certeza. eu apoio ele. Hoje é uma coisa até razoável, até porque ele já tá à beira de entrar numa coisa muito maior. Talvez a gente nem possa continuar juntos, mas o importante é ele saber que eu fiz o meu melhor enquanto foi Sim, pô, com possível, certeza. entendeu? Ayrton, a gente está chegando no fim do nosso tempo. E para finalizar, a gente tem a pergunta aqui, que é: no que a sua história pode impactar a vida das pessoas que nos assistem e que podem ter, diante ali da tua vivência, um engrandecimento da história delas também? Cara, o que que é minha... Difícil essa, hein, cara? O que que a minha história pode impactar? Eu acho assim, cara, eu fui um cara que eu sempre corri muito atrás das minhas coisas, né? É muito difícil eu aceitar um não. Eu sempre falava, ah, não? Tá, então eu vou te mostrar um jeito que eu consigo fazer. Então eu acho que se dá para deixar alguma mensagem, seja para um futuro treinador, para um futuro atleta, uma pessoa que quer viver, porque tudo isso iniciou como um sonho, né, cara? Eu queria me tornar uma pessoa relevante dentro do meio, mas eu tinha que fazer isso. Adiantava eu parar no lugar e ficar gritando, ah, eu sou isso, sou aquilo, e não botar a mão na massa e não fazer. Então eu acho que a primeira coisa, cara, é você acreditar em você mesmo, você chamar a responsabilidade. Acho que você chamar a responsa é um negócio importante. Você falar, não, então se é isso que você vai fazer, eu vou fazer bem feito. E dedicação, cara. Dedicação. Eu tenho certeza absoluta que eu não estaria onde eu estou hoje, porque hoje, aonde eu estou hoje, é o que eu queria 10 anos atrás, quando eu cheguei no Rio de Janeiro. E você construiu tudo isso com muita Com dedicação. muita dedicação, brother. Muita dedicação, tomando uns não
Tipo, e falava, porra, não, não, caralho. Desculpa. Mas é isso, cai pra Não, cima. caralho, parceiro, eu Mas vou. é Entendeu? exatamente Então, dessa forma. resiliência, persistência. E acho que o principal de tudo é acreditar em você mesmo, cara. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E as pessoas na tua volta também não vão acreditar, porque vão olhar para aquele cara e falar, porra, se aquele cara não acredita nele mesmo, quem sou eu para acreditar nele? Então é isso, cara. Perfeito, Eu acho que é perfeito. isso aí, ó, mais ou menos a linha de raciocínio. Maravilha, irmão. É isso. Beleza? Então, obrigado, gente. Porra, eu que Até a agradeço. próxima. Eu que agradeço aí. Valeu. Obrigado, irmão. Nossa. Isso que deu.